Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com a leitura do livro de Lucas, paramos no 18:15. Jesus abençoa os meninos. E traziam ali também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará no reino dos céus. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre o que é ser como meninos, né? Que Jesus quis dizer. O mancebo de qualidade. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tá vendo aqui, irmãos? Quando eu falo aqui que Jesus é Deus, Jesus é a Trindade, é Deus, Filho e Espírito Santo, que não existe essa Trindade. Jesus está falando aqui, o bom é só Deus, ele não é bom. Jesus está dizendo que eu não sou bom. Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. 18, 19. 18, 19. Veja lá na tua Bíblia. Tá vendo? Então Jesus não é Deus, Espírito Santo não existe, porque são vários espíritos abençoados que são santos porque fazem a vontade de Deus. Um só Espírito não existe, só existe um Deus, um Deus. Se Jesus for o Filho de Deus, é mais um Deus, daí já não pode. Então existe um Deus, o resto é tudo criatura. Nós somos criatura, Jesus é criatura, os irmãos mais evoluídos são criatura e os irmãos menos evoluídos são criaturas. Os irmãos que estão nas trevas são criaturas de Deus. Todos são criados por Deus, mas escolheram os maus caminhos. Sabe os mandamentos? Daí ele fala: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Tem alguns escritos, né, que Jesus fazia isso para mostrar para eles que eles eram maus de coração, né, duros de coração. Por isso que Jesus fazia isso para eles, porque na verdade você não precisa vender tudo e dar os pobres. Claro que se fizer isso é uma boa coisa, mas não precisa. Você precisa fazer a reforma íntima e seguir os evangelhos, seguir os 10 mandamentos, seguir o que está escrito nos 5 obras de Kardec. Tentar, né, pelo menos, né, fazer as coisas certas. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, é verdade. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Uns falam que esse camelo é por passar na passagem lá da entrada lá da cidade, né? Mas tanto faz, a interpretação é a mesma, né? O rico realmente não vai entrar, é muito difícil entrar no reino de Deus, né? Porque teria que recusar muitas coisas, né? Daí ele não seria rico. Né? E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tudo não, né, Pedro? Vocês não deixaram as mulheres, mas voltaram para trás, voltaram. Não foi deixado, foi deixado. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura e vida eterna. Então, quem deixar as coisas para servir a Deus, por mais que você não deixe, né, como diz os apóstolos, não deixaram, porque eles tinham a casa, tinham as coisas para fazer, então eles não deixavam totalmente, eles tinham que voltar a fazer alguma coisa eles faziam, né?
Tem até livros que falam que Jesus muitas vezes ia lá a pregoar sozinho. Não tinha ninguém com ele. Porque eles estavam ajudando nos afazeres deles, né? Eles não deixaram assim, eles não ficavam 24 horas com Jesus, os 12 discípulos. Ou 12 apóstolos. Jesus anuncia a sua paixão em 18:31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi descrito. Pois há de ser entregue aos gentes, escarnecido, injuriado e cuspido e torturado. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E havendo açoitado, aqui provavelmente tem mais coisas, né? Só que a igreja tirou, porque ele não foi só açoitado. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que eles diziam, porque eles não sabiam, né? Não entendiam o que Jesus queria dizer, né? Jesus estava falando sobre ele, né? O que ia acontecer com ele, né? O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disse-lhes que Jesus Nazareno passava. E disseram-lhe, né, que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Que ele ia calar, né? Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo o fato, dava louvores a Deus. Tem umas escrituras que eu já vi, umas incorporações, dizendo que Jesus não fazia tudo isso de milagre, do que a igreja romana colocou aqui na palavra de Deus. Mas a gente não tem como contestar isso, né? Não tem como falar isso. Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso, com certeza com um abraço, né? E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os judeus têm esses negócios, né? Que se não for da fé dele, é tudo pecador. Levando-o, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então ele também era filho de Abraão, porque Abraão veio para todos, né? Não só o povo judeu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então veio para todos, né? Parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam logo se havia de manifestar o reino dos céus, de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Foi para uma guerra então, né? E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam-se
e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reino sobre nós, não queremos que este reino sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Mina de ouro, certo? Ouro, pedras preciosas. A tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Ou dracmas, dinheiro, né? Porque na outra palavra tá dracmas, né? Talvez seja. Aqui já tá, em Lucas está um pouco diferente. E este disse: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. Porque então é dinheiro mesmo, né? Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. É Deus, né? Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não metestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-lhe ao que tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será retirado. E quando aqueles meus inimigos não me quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Aqui é um negócio meio esquisito, né? Tem outras palavras do evangelho do evangelho que está escrito aqui, que é dracmas, aqui está dizendo minas, né? Talvez seja onde é que foi escrito, talvez a moeda era mina e não era dracma. E pra você ver como é diferente, né? Quem escreve. E também tá diferente o jeito que está colocado aqui, né? Mas aqui eles quiseram dizer com Deus, mas aí também já quiseram colocar aqui que Deus mata e faz uma de coisa, né? Talvez até para justificar o que foi acontecido no Velho Testamento, né? Mas no Velho Testamento lá não era Deus Todo-Poderoso que mandava matar, estuprar, que mandava matar crianças, se vocês forem ver lá os livros, né, do Antigo Testamento. Não era Deus que fazia isso, não era por Deus que se fazia isso. Deus é amor, Deus é pureza de coração, Deus é honestidade. A guerra de Deus é santa porque ela é justa, ela não mata, não tira sangue. Jesus fez uma guerra justa, Jesus não tirou sangue, tiraram o sangue dele, mas Jesus não tirou sangue de ninguém, né? Outro, Sai Baba, veja sobre Sai Baba, também não tirou sangue de ninguém. Veja sobre Siddhartha Gautama, o Buda, também não tirou sangue de ninguém. Veja lá quem lutou, as lutas, que tem muito mais, mas eu não lembro o nome, mas tem muito mais. Lanto, tem outros, né, que faziam aquela guerra santa, a guerra de Deus realmente, né? Não era a guerra do mal, porque tem uma coisa assim na tua cabeça, irmão. Se te envolveu sangue, envolveu guerra, envolveu maltratar alguém, ou colocar dinamite no corpo, explodir, isso aí não tem Deus, aí não tem Deus. Deus é amor, Deus é caridade, Deus é só coisas boas. Não tem Deus. No Velho Testamento lá, essas partes que Deus fazia, não era de Deus, não era da parte de Deus. E essa parábola aqui também está muito complicada, não é da parte de Deus essa parábola aqui. Não foi Jesus que falou desse jeito, não. Com certeza não foi. Isso aí foi a igreja romana que deu aquela mexidinha, aquela mudadinha para dar uma puxada. Até nos outros livros está um pouco diferente, até dá para aceitar, mas aqui está bem fora, né? Falar sobre mortes, falar sobre aquilo, isso aqui, Deus não faz isso. Deus não é Deus de sangue, de morte, Deus não faz. Ah, mas estoura vulcão e não sei o que derruba tudo. Sim, mas não é Deus que faz, né? São as pessoas pela concupiscência, pelo mal, né? O que você pensa gera mal, o que você faz gera mal, né?
Existem formas de pensamento, existem muitas coisas que você pode estar fazendo de errado. E você faz e você mesmo agrega o mal para você. Então não venha falando que Deus permitiu e que Deus fez. Deus não. Deus é só amor, Deus não causa nada para ninguém. Ah, porque eu vou colocar o irmão na mão de Deus, aquela pessoa na mão de Deus para Deus fazer justiça. Justiça de Deus é amor. Não pense que de Jesus Deus vai colocar sangue, vai colocar doença, vai fazer ele morrer atropelado. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não faz esse tipo de coisa. Porque Deus é justiça e Deus é amor. Deus não é concupiscência, não é falsidade, não é mentira, não é sangue, não é maltratar, não é nada, né? Se a igreja, muitas vezes as pessoas, né? Porque Deus me mostrou que eu preciso matar, que eu preciso. Não, não é Deus. Deus não faz isso. Deus não manda matar. Deus não manda fazer nada, né? Saiu o homem, a concupiscência, a maledicência que está no coração do homem. E deixa aberto para que os espíritos, nossos irmãos dos lados escuros, né, que escolheram o mau caminho, possam chegar até ele, intuir ele para fazer a maldade. Mas Deus não é. Deus não é. Deus permite porque. Ah, mas Deus permite. Deus permite porque você está no mau caminho. Saia do mau caminho que quem vai chegar perto de você é só luz. Tá bom? Então Deus abençoe, irmãos. A paz de Deus.